Fala, meus queridos, começando mais um episódio do Arocast e hoje nós vamos falar de um assunto bem interessante. Como que as baleias, que os grandes players se posicionam? A gente vai falar um pouco desse assunto que é bem interessante para entender onde o fluxo do dinheiro está no nosso mercado cripto. E meu convidado hoje, ele está no mercado cripto desde 2017, é um trader profissional, produz conteúdo, começamos juntos, vai contar a história dele aqui. Então seja muito bem-vindo, Arthur, do canal Cripto. E fala, meus bitcoiners, como que vocês estão? E muito obrigado aí pelo convite, né? Convite que a gente tá falando aqui de gravar esse podcast. Cara, tem muito tempo, viu? Tem muito tempo. Inclusive, ele falou, né? O Aro comentou que a gente começou a gravar conteúdo junto e foi verdade. E o primeiro Arocast que você fez, eu acho que foi comigo, que não era nem... Era a ideia do Arocast, o nome já era Arocast, mas foi no Instagram. Foi. Pra gente começar a trocar seguidor. Foi em live. E você não tinha nem o Cripto ainda, tava no do Arthur, ó. Eu acho que tava, cara. Eu tava com o meu perfil... Cara, sinceramente... Eu não lembro, mas por aí. Eu não sei. Eu acho que eu já tinha começado porque eu tinha o grupo. Eu tinha o grupo do Telegram que eu lembro que eu divulguei. Né? Mas assim, cara, que honra poder voltar aqui e com uma estrutura muito melhor, né? Tô vendo que o seu canal tá crescendo bastante. Parabéns por isso. E se você não me conhece, né? Meu nome é Arthur, eu sou do canal Cripto. Sou trader e investidor de criptomoedas desde 2017. Hoje em dia eu vivo unicamente disso. Sou engenheiro civil também. Mas acabou que depois, né, de 2020, eu já falei isso várias vezes, mas eu gosto muito de reforçar porque muita gente tem essa barreira com investimento e eu também tinha, né? Eu comecei a investir em 2017, formei em engenharia civil e até então eu fazia o investimento em paralelo. Foi só que depois que fechou tudo lá em 2020, parou a construção civil, eu resolvi virar para o mercado de investimentos. Então eu passava de 12 a 14 horas por dia só estudando o mercado, só fazendo operação e hoje em dia isso virou a minha principal fonte de renda. Comecei a criar conteúdo e nessa jornada aí, eu e o Haro, a gente se conheceu, né, cara? A gente se conheceu até do jeito engraçado, né, cara? Porque eu conheci sendo rival dele. Eu não sei se vocês sabem disso, mas eu e o Haro, a gente era muito rival no começo, porque era uma competição de trading. Eu contra ele e outras pessoas aí de uma corretora. E aí acabou que nessa competição a gente estreitou muito. Ele não produzia conteúdo, eu não produzia conteúdo. E aí a gente começou a trocar ideia, começou a aproximar, né? Encontramos pessoalmente também. Depois eu vim aqui para São Paulo, a gente trocou ideia, começamos a produzir conteúdo na mesma época. Estamos aqui, então, mais uma vez, obrigado aí pelo convite. E hoje vamos falar de temas polêmicos, né, cara? Sempre polêmica, né? Temos que trazer um pouco de polêmica, senão não tem graça, né, pessoal? O nosso mercado cripto já é um pouco polêmico por si só, mas isso é legal. E falando um pouco dessa história, né? Na época era Bitcoin Trade ainda, né? Antes de várias mudanças que teve, né? De outras empresas comprando ela, a Ripple comprou, né? E teve um monte de mudança. Mas foi uma época que a gente se conheceu, era um campeonato de trade, inclusive o Arthur está participando aí também de um outro campeonato, ele vai comentar. E a segunda, primeira vez é diferente, operando, mas agora já tem mais experiência. E aí foi isso, a gente começou juntos aí no mercado, ele já estava investindo mais tempo, o pai dele já investia também, tem essa história que é legal, mandar um abraço pro teu pai aí. César, grande César, né? Conheci ele lá no Rio. Sim, conheceu pessoalmente, eu te apresentei ele. Meu pai, ele investe junto comigo e ele é uma das pessoas também que é responsável por hoje eu estar no mercado de criptomoedas também. Lá em 2017 a gente começou a investir junto, mas acabou que, igual eu falei, né? Ele também é engenheiro civil, a gente trabalha junto, então a gente mexia com isso em paralelo. Com a pandemia fechou, ele começou a ir pro lado do mercado do lado bom da força, né? E eu fui pro lado negro, eu fui para as criptomoedas. Ele tava no mercado tradicional, ações, eu falei, não, eu vou especializar em cripto. E deu no que deu, né? Então ele deve estar assistindo aí agora, um salve para ele, um salve também pro meu padrinho, que foi quem me deu o primeiro incentivo para entrar pro mercado de criptomoedas, me dando $100. Lá em 2017, me deu $100, compra Bitcoin, eu comprei nos $20 mil, era a máxima histórica da época. Aí acabou que eu comecei a estudar o mercado e apaixonei, né? Quando você entende de fato o que é o Bitcoin, como funciona as criptomoedas, cara, não tem mais volta, né? Sim, é um caminho sem volta, a gente tá aqui nesse mercado, a gente brinca, né? Eu tava até falando no outro podcast, um ano no mercado cripto, talvez um ciclo, são 4 anos, vamos pegar, parece que é uma década. A gente é um mercado 24 horas, é um mercado que está ali muito imerso, é muito doido isso. Cara, você falou um negócio que é muito interessante, porque no mercado tradicional a gente tem feriados, a gente tem final de semana e a gente tem um horário de funcionamento, o horário comercial.
né? E aqui nas criptomoedas não tem isso. E quando a gente tá gravando, o pau tá comendo. O pessoal que tá vendo aí em casa, se abriu o gráfico, o Bitcoin tá sendo negociado. Final de semana, feriado, qualquer hora, o Bitcoin ele tá rolando, as criptomoedas estão rolando, né? Então, não é só essa impressão. Realmente, se você for parar para pensar, em questão de negociação, a gente tem mais tempo de mercado, por conta de funcionar em feriado, final de semana, do que vários outros ativos no mundo inteiro. Sim, é bem doido isso aí mesmo, cara. Mas até voltando àquela parte ali dos conteúdos, cara, um ano realmente em cripto é bem diferente aí. Acho que a gente tem... E aquilo, a gente tá vivendo do mercado, né? A gente acaba vivendo tanto produção de conteúdo, treinamentos, trade também, eu gosto de fazer. Tem as minhas posições ali em DeFi, que é uma pegada mais para hold ali, onde eu pego parte do hold para rentabilizar. A gente já conversou, né? Algumas vezes fizemos algumas lives, né? Mas o que é legal de ver toda essa trajetória nossa aí nesse mercado. A gente começou nesse meio tempo, a gente conheceu muita gente boa desse mercado e sobrevivendo, né? E cada dia mais com conteúdos, seguindo, firme e forte, que é a consistência que faz toda a diferença. Perfeito. Você tocou num ponto aí interessante, né? Que é isso de, pô, 1 ano no mercado cripto é muita coisa. E, na verdade, é muita coisa, mas ainda não é nada, porque o mercado cripto, ele é muito recente. E tem muito tempo para crescer. Tipo assim, se a pessoa, ela não conhece o mercado de criptomoedas, ela não tá atrasada. Na verdade, ela tá até adiantada para entrar. Ela tá no momento certo, assim, de você conseguir entender o que é o mercado e ainda pegar aquele começo de mercado, aquela onda primária, porque a gente ainda tá na fase dos que a gente chama de early adopters, né? O pessoal que tá descobrindo agora como é que funciona o mercado. Pô, tem o quê? 14 anos que o Bitcoin existe. Exatamente. Criptomoedas, Ethereum tem muito menos que isso, né? Eu acho que o Ethereum é de 2015, não sei. Então, por mais que 1 ano pareça muita coisa, 1 ano a gente ainda está no começo desse mercado. Talvez por isso ele ainda é muito volátil, talvez por isso muita gente ainda tem medo, né? Por não conhecer muito bem. Mas assim, se a gente fizer um estudo assim, de quantas carteiras ativas existem na blockchain do Bitcoin, que é a maior criptomoeda, cara, são tipo assim, 300 milhões de carteiras. Hoje a gente tem 8 bilhões de pessoas no mundo. Cara, é tipo 4, 5% da população mundial que tá ali ativo na rede do Bitcoin. É pouco. Imagina se fosse, sei lá, 10, 15, 20. O que vai acontecer? Eu tava até puxando aqui, tá? Peguei o celular para puxar uma postagem minha, uns valores. Hoje, pessoal, não sei se vocês têm noção do tamanho do mercado cripto, até exatamente esse ponto que ele falou, que o mercado está começando, tá? Hoje, o mercado cripto, nesse momento, está aproximadamente $1 trilhão. O mercado cripto total, Bitcoin com 500 bilhões, ou seja, metade. Somente o ouro, em valor de mercado, tem 12 trilhões. Se a gente for pegar, talvez, o mercado de artes, tem por volta de $18 trilhões. Coleções de carros, 80... Deixa eu ver aqui, ó. Acho que 6 trilhões. A gente vai vendo outras coisas, equities, 115, real estate, que é realmente a parte, né, de imóveis, mercado imobiliário global, 330 trilhões. E aí tem bonds, que seria bonds americanos, aí os títulos, tesouro e tudo mais, 300 trilhões. E o próprio dinheiro com mais de 120 trilhões e aumentando a cada dia que passa. Então veja o tamanho desse mercado cripto. E uma das coisas que até puxando uma das áreas que deve crescer nos próximos anos é a parte de tokenização desses ativos. Porque a tokenização permite que você tenha uma parte... usando a tecnologia blockchain. Segurança e transparência. Perfeito. E aí você consegue transacionar no mundo inteiro. Imagina você comprando como se fosse uma cripto dentro da blockchain, né? E usando uma corretora descentralizada para comprar título tesouro americano com alguém que tenha uma empresa que forneça esse título, esse tesouro tokenizado, de uma forma muito mais simples, fácil para todo mundo e transparente. Não, a blockchain, ela veio com uma ideia tão revolucionária. Muita gente pensa que a blockchain só existe dentro das criptomoedas, mas não. Hoje tem empresas que trabalham com a blockchain, inclusive as moedas digitais, o Drex, né, o Real Digital e várias outras ao redor do mundo, elas vão funcionar à base da blockchain. A blockchain não tem segredo nenhum, cara. É simplesmente um registro do que as coisas estão acontecendo. Se tiver uma empresa, por exemplo, né, e você quiser adotar uma blockchain nessa empresa, o que você vai fazer? Vai ter um sistema lá dentro, onde as informações que são trocadas dentro dessa empresa, seja o fluxo de caixa, seja informações, planilhas, elas vão ficar ali registradas de forma eterna, através de blocos. Sim. Então, quando você fecha um bloco pode fechar cada dia, por exemplo. De hoje para amanhã, tudo que aconteceu hoje na empresa vai estar aqui. Amanhã vai abrir uma página nova, um bloco novo, com novas informações. Então, se você quiser consultar o que aconteceu ontem, você volta no sistema e consulta e aquilo é imutável, né? A blockchain, ela funciona basicamente isso. Ela é uma tecnologia que foi feita para ser uma questão transparente, para qualquer pessoa assim consultar,
né? Todo mundo que tem acesso àquela blockchain pode consultar todos os dados. E uma coisa que seja imutável, segura. Você não pode alterar os dados. Por isso que muitas empresas estão adotando blockchain. Por isso que vários governos, bancos centrais, querem fazer tokenização através de blockchain. Imagina, cartório. Cara, transferência de carro. Tudo isso fosse registrado através de blockchain. Você não ia ter mais problema primeiro, né? Perder algum arquivo, algum documento. Seria muito mais fácil de você consultar qualquer tipo de informação. Concordo. Tem muita coisa que dá para adaptar no nosso dia a dia. É o que a gente fala, a cripto, quando a gente fala de Bitcoin, a gente está falando muito da ponta do iceberg, né? Quando você entra, entende a tecnologia por trás, o que isso pode, até que falando de DeFi mesmo, uma das coisas que eu falo no meu dia a dia, o DeFi seria finanças descentralizadas, qualquer serviço financeiro na blockchain. Mas qual seria realmente a vantagem de você utilizar o DeFi? 24 horas, transparência, imutabilidade, toda essa parte para um serviço financeiro que pode ser desde um empréstimo, trocar uma cripto e não ter a estrutura centralizada do outro lado que do dia para a noite pode sumir ou ter algum poder, né, em cima disso. Então é muito mais e a gente consegue também rentabilizar algumas estratégias dentro das nossas criptos, claro, entendendo o que está fazendo primeiro, treinando e depois fazendo, por isso que tem que saber o que faz. E essa é a ideia, né, a gente usar a blockchain para melhorar as coisas. A blockchain é uma tecnologia que ela vem para ser, talvez, vamos falar, uma alternativa ao sistema que a gente tem hoje. Parte. Mas ela vem para... No futuro, a gente não quer que seja uma alternativa, não quer que seja concorrente. A gente quer que tudo esteja dentro da blockchain. Talvez seja uma parte muito mais fácil, transparente e confiável, né? Acho que até o Caças, a gente tá falando do Caças. A gente tava aqui no backstage aqui falando... Um abraço, inclusive. Ó, Caças, qualquer hora a gente vai combinar. O dia que vai para São Paulo, a gente vai marcar esse bate-papo também. A gente já conversou, mas brincadeiras à parte, ele mesmo, o Orlando, a blockchain vem como a mudança da confiança. Você vai deixar de confiar em pessoas, tipo o Igor tá aqui. O Igor tá ali, eu tô com a confiança dele que ele tá pegando essa câmera. Eu tô olhando para essa câmera. Se ele não tiver pegando essa câmera... Mas na blockchain é diferente. A confiança não tá mais em pessoas. Eu peguei um exemplo Ele trocou de câmera só de zoeira, cara. Só, certeza. Tenho certeza. Meteu pra você aqui, ó. Tá nessa aqui, ó. Eu já sabia. Eu sabia que tava olhando. Então, a confiança em pessoas. Para não confiar no Igor, o que eu faço? Deixa na blockchain. Deixa na blockchain. Deixa que serviço centralizado. Ó, inteligência artificial, Igor. Tem uns negócios que vai pegar. Agora sim. Brincadeiras, mas é exatamente sobre a confiança. E aí a gente vê no futuro essa parte aí de mudança, né? De confiança pra gente, principalmente quem quiser, né? Eu sempre falo, sessão cinema, a grande aposta. Vai ver a confiança nos bancos. Entenda lá perfeitamente a crise do subprime. Inclusive você falou aí de filme, né? A gente não podia deixar de fazer uma comparação. Muita gente tem medo do mercado de criptomoedas, né? Fala que o mercado é muito perigoso, mas na verdade... Sempre vai ter golpes em qualquer tipo de lugar, né? O problema não estão com as criptomoedas e nem com a blockchain, e sim nas pessoas que ofertam esses serviços. Então existem moedas fraudulentas, existem blockchains que elas são feitas para aplicar golpe nas pessoas, por isso que é importante você pesquisar o fundamento. E a gente teve um caso desse no mercado tradicional, que é o caso do Lobo de Wall Street, que também é outro filme muito bom, se você não assistiu, assista. Nele, a gente tem um mercado que chama Penny Stocks, que são as ações que valiam centavos, né? Penny de centavo e estoque de ação. Então, a função dele era vender ações que valiam centavos, seriam as shitcoins da época, para os investidores, para no final das contas as pessoas, comprar um sonho de que aquilo ia valorizar milhões de vezes por cento e ficar milionário. Quem ganhava no final das contas era o cara que vendia, que no caso foi o Lobo de Wall Street, que foi o maior vendedor de penny stocks aí da história, né? Então, assim, o problema não estava com o produto em si. Se o produto era bom ou ruim, você consegue distinguir um produto bom do produto ruim. O problema é que a pessoa que estava ofertando aquele produto já estava mal intencionada. Ela já queria ganhar comissão sobre aquela venda para ela ganhar dinheiro, sabendo que aquilo ali ia ser horrível, ia ser um péssimo negócio. Isso acontece com várias criptomoedas. As pessoas criam criptomoedas vendendo sonhos. Essa moeda vai se valorizar muito. Esse meme aqui, ele tá hypado, né? Agora a gente tem aquele Smurf Cat, não é? Um negócio assim. Esse aí eu não imagino, não. É um memezinho que brotou no TikTok, cara. Ixi, pessoal, talvez no dia desse episódio ao vivo, esse já foi pra zero. Já deve ter ido pra zero. ou tá no hype. Esse pau eu tô falando antes de acontecer, cara. Tem um meme no TikTok que é igual o Smurf, aquele bonequinho azul, só que é com a carinha de gato. Ninguém sabe como que surgiu, mas foi pro hype. Não, mas tem uma que eu vou até pegar o nome enquanto isso. Tem uma cripto, uma meme coin,
e tem um nome aí, parece uma fusão de muita coisa. Ah, tem várias. Você sabe qual que é? Tem várias. Eu vou pegar aqui já, mas pode continuar, que essa aqui... Mas igual a gente teve a Doge, a Shiba Inu, a gente teve a Pepe, a Flock, né? Agora tem a tal da Smurf Cat, que é o quê? É o pessoal vendendo uma ilusão de que a criptomoeda vai valorizar milhões de vezes por cento. Então você não está investindo em alguma coisa pelo próprio sentido. Ah, por que eu invisto no Bitcoin? Eu acredito na tecnologia da blockchain, na descentralização, no futuro monetário, né? No Ethereum, eu acredito em aplicativos descentralizados, sistema DeFi. Não, você está comprando alguma coisa para acreditar que aquilo vai te tornar rico, simplesmente, sendo que não existe motivo para aquilo existir. As penny stocks funcionavam assim, o cara virava e falava que era uma empresa, que às vezes era de fachada, que custava, sei lá, centavos de dólar a ação dela, e que se você comprasse milhões daquelas ações, aquela empresa ela vai crescer daqui a 5, 10 anos, ou no caso das criptos, ser listada na Binance, e aí vai valorizar muito. Então as pessoas não sabiam nem que empresa que era, para que servia, como é que funcionava aquilo, onde que a empresa estava, comprava pelo sonho de ser rico. O problema não tá com as criptomoedas, o problema tá com as pessoas que acreditam em sonhos e não olham o fundamento, cara. Cara, olha o nome dessa aqui, achei. Harry Potter, Obama, Pac-Man, 8 hino. Cara, é sensacional. Harry Potter, Obama, Harry Potter, Obama, Pac-Man, 8 hino. Hino de Shiba Inu. Se você jogar Obama, vai no CoinMarketCap, CoinGecko, joga só Obama, eu sei que tinha Obama, né? É Harry Potter, você vai ver. E tem outra que tem Sonic no lugar do Pac-Man. Cara, os caras conseguiram fazer uma fusão. Ô, Igão, você comprar... E o pior que essa desgraça tá valendo hoje o projeto Market Cap 11 milhões e 700 mil dólares. Cara, é muita grana, velho. Tipo assim, não chegou em bilhões, tipo umas outras, mas tipo, é absurdo, porque o valor máximo ela já chegou a 1 dólar e 24, já caiu 88% desde a sua alta. Cara, é muito louco. Ela ela fez assim... Subiu, tipo, pegou o foguete do Elon Musk e agora tá dando ré. Eu perdi tudo com 8, né, velho? O cara meteu um 8. 8 hino, velho. Tipo assim, eu não entendi o 8, tá? Mas assim, olha, é umas coisas muito loucas. Isso você vê no mercado cripto. Só que isso aqui, pessoal, isso aqui é loucura. Acho que nem o mais... o pessoal... A gente gosta até de uma especulação, mas nem o nível hard, isso aqui é doença já. Quem compra um bagulho desse é doente, a gente até brinca. Você tá doido, velho. É, a pessoa que gosta de arriscar. Eu não vou mentir, cara. Quem não gosta? Eu já fiz trade em shitcoin e deu muito certo, cara. Elon? Não, na verdade era da época da Doge, foi antes da Shiba Inu chegar. Não, mas Elon. Ah, Elon. Cara. Essa criptomoeda me deu muito dinheiro, cara. Essa criptomoeda me deu muito dinheiro, mas foi muito arriscado. Eu tava com $1.000 parado, e aí eu peguei essa grana e levei pra uma corretora que tinha uma criptomoeda que não tinha deixado de existir. O Bitcoin, ele tava valendo $69 mil, caiu pros 30, a shitcoin tudo desvalorizou, e essa criptomoeda continuou existindo. E ela, tipo assim, chegou na mínima da mínima, tipo 0,00008. Se ela baixasse menos que aquilo ali, chegasse no 1, ela deixava de existir. Caraca. Aí eu botei $1.000 ali e ela ficava valorizando de 0,0008 para 12. Ficou um tempão assim. Então eu fiquei comprando, vendendo, aumentei a quantidade. Chegou uma hora que ela explodiu. Pá! Aí aqueles $1.000 virou 17k. Eu falei, porra, velho. Tirei tudo. Ela até continuou subindo, cara, mas o negócio... nessas horas... O negócio é você ter... Tipo assim, primeiro que gera um dinheiro, cara, que eu tinha aceitado perder. Falei, pô, esse dinheiro ele tá parado, eu vou colocar lá pra ver o que dá, né? Uma 100% aposta e especulação. E se subir, eu quero que chegue nesse preço. Quando chegar nesse preço, mesmo se continuar subindo, você não tem bola de cristal pra saber o futuro das coisas. Né, cara? Mas se continuar subindo, não tô nem aí. Esse que é a minha meta. Você precisa também saber a hora de sair. Mas, cara, é algo que eu não recomendo pra ninguém fazer, porque a probabilidade de eu me ferrar num negócio desse é muito grande. É muito grande. Mas foi a Elon. Nossa, foi Elon. Eu lembro dela. Eu lembro. Você vê que eu tenho memória boa ainda. Mas vamos falar de coisa boa, sem ser TechPix, né? Vamos falar de coisa boa do mercado cripto. Vamos falar do nosso tema, inclusive. E antes, deixar um recado pra galera. Vocês estão assistindo aí, já deixa aquele like, isso ajuda o canal a crescer, pra entregar pra mais gente. E não, se não é inscrito, já se inscreve aí. No final, o Arthur vai deixar os canais dele aí. Então, fiquem tranquilos. Tem também na descrição do vídeo. Vamos deixar tudo aqui pra facilitar pra vocês. Mas não deixa de dar o like. Pelo amor de Deus, pessoal. Meta de like... Quantos likes? Seguinte, tem que ter mais like do que pessoas. Aí. Quero bater a meta, Alvi. Se tiver 20 pessoas aqui ao vivo, vai ter que ter 30 likes. Vamos dar uns pulos aí, manda essa live pra galera. Mas brincadeiras à parte, e muita gente não sabe, a gente é produtor de conteúdo, eu acho um saco ter que fazer isso. Só que se eu não faço, vocês não dão like. E vocês sabem que isso é verdade. Então...
Não, o mais importante não é você pedir o like, sim por que você vai dar like nesse vídeo. A gente vai estar falando, nosso tema principal aqui, eu vou te explicar como que funciona a manipulação dentro das corretoras. Você vai saber como que as baleias operam e por que você tem que operar igual essas baleias. Porque é assim que você vai ganhar dinheiro de verdade. Então isso vale o like, cara. Sim. Isso aqui vale tivesse, ó, é que esse episódio não é ao vivo. Se fosse ao vivo, eu teria meta. Falar, ó, meus queridos, só se chegar em tanto. Como não, ao vivo eu não vou colocar meta de like, mas por favor, já coloca aqui, só ajuda o canal e é conteúdo gratuito de qualidade pra vocês. Então vamos começar. Vamos começar a falar do mercado, vai falar de coisa séria, já falando das shitcoins. É importante, a gente dá risada, mas pessoal, isso é mais real, é mais o nosso dia a dia do mercado do que vocês imaginam. Quem nunca, né, deu uma especulada. Mas, Arthur, eu queria que você comentasse com a galera como que é o seu jeito de operar, qual que é o jeito que você encontrou realmente para analisar o mercado e que você acaba passando até algumas mentorias. Cara, primeiro, não tem jeito certo e não tem jeito errado de você operar. Cada investidor tem o seu próprio jeito. Comigo, eu comecei pela análise gráfica e consegui ter uma consistência. Você pega ali o conjunto de indicadores, mais ou menos o tempo gráfico que entra na sua cabeça de operar, e aí o que der certo, tá dando certo. O setup que você utiliza, ótimo. Só que eu aprendi uma coisa ao longo de quase 7 anos de investimento, que foi o que aumentou absurdamente a minha assertividade, cara. Que foi exatamente saber o que as pessoas estão fazendo dentro das corretoras e utilizar isso ao meu favor. Por isso que muitas vezes a gente vê aquelas análises quase que certeiras de que o Bitcoin vai fazer isso e ele faz o contrário. É porque muita gente está acreditando naquele cenário. É por isso que existe a análise sentimental e é por isso que existe a manipulação dentro da corretora. Que é o que eu vou te explicar agora. Vamos supor que a gente tem um cenário que todo mundo está acreditando que o Bitcoin vai subir. Quando todo mundo acredita que o Bitcoin vai subir, o que as pessoas fazem? A pessoa vai querer comprar. Elas compram, né? Agora, se todo mundo já comprou, quem que vai comprar para o Bitcoin começar a subir? Porque o mercado ele funciona através da lei da oferta e da demanda. Então, assim, se o Bitcoin está cotado hoje nos seus, sei lá, $26.600, para o Bitcoin estar cotado nos 27, uma pessoa precisa ter comprado o Bitcoin nos 27, enquanto outra vendeu o Bitcoin nos 27. Isso que faz o preço estar rodando. Então, se naquele cenário tava todo mundo comprado, achando que o Bitcoin ia subir, quem que ia comprar o Bitcoin acima daquele preço para fazer ele continuar subindo? Se todo mundo tá comprado, acabou o comprador. É essa que é o princípio da análise de sentimento e isso fez com que eu parasse de tomar muito stop achando que ia acontecer um setup absurdo. Eu vou te citar um exemplo antes de começar a estudar isso, a explicar aqui melhor, né? Eu não sei se você vai lembrar, mas em meados aí de 2021, 2020, teve um movimento, cara, que o Bitcoin, ele fez assim, ele chegou no 64, caiu para os 30, voltou para os 69 e aí ele começou a dar uma quedinha ali que todo mundo achou que ele ia romper o topo histórico de novo. Todo mundo achou, falou que tinha uma cunha, só que na hora que você olhava o que estava acontecendo dentro das corretoras, era literalmente todo mundo estava falando isso. O que o Bitcoin fez? Caiu. E quando ele caiu, tava todo mundo com stop. Cara, eu tomei stop, né? Eu aprendi a olhar isso depois dessa época. Eu tomei stop nisso e eu falei, cara, mas por quê? Por que isso aconteceu? É justamente por isso. Se todo mundo acredita no cenário, as pessoas elas tendem a errar aquele cenário, certo? Por isso que 99% das pessoas que fazem trade erram o sentido, porque elas estão operando igual a maioria. E se operar igual a maioria, provavelmente não vai ter força para suprir aquele movimento. Então, a base do que a gente vai falar e a base da forma com que as instituições e as baleias operam está baseada nesse princípio, certo? De certa forma, é uma manipulação de mercado? Sim, está todo mundo comprado. Tem uma força, né? Às vezes uma instituição, uma baleia que opera com capital mais pesado, que joga o preço um pouquinho para baixo, mas só aquela quedinha no preço, pega um stop, liquida uma pessoa, que aciona mais 2 stops, vira uma bola de neve e aí o preço derrete. Da mesma forma, contrário, né? Muita gente acha que o preço bear market. A gente às vezes está no bear market caindo, todo mundo operando vendido, ninguém querendo comprar Bitcoin, e de repente o Bitcoin dá aquele tiro para cima. Por quê? Tava todo mundo acreditando que o Bitcoin ia cair, tava todo mundo vendido e todo mundo com stop, né? Stop buy. Então o preço começou a subir, acionou o stop e foi embora. E essa é a forma com que as instituições conseguem operar sem perder dinheiro. Certo? Então, a base da nossa análise de sentimento e a base da gente entender como que as baleias operam é basicamente isso. Então, agora vamos para a prática.
né? Você tem $1 bilhão. Você é um bilionário, você é um Elon Musk da vida que quer comprar Bitcoin, o Michael Saylor. Você vê que o Michael Saylor ele faz compras bilionárias. Se ele chegar na maior corretora do mundo, a Binance, por exemplo, e comprar esse $1 bilhão, assim. Cara, primeiro, que se ele colocar uma ordem de $1 bilhão, ninguém vai ter $1 bilhão para comprar. Você pode juntar todos os usuários da Binance ali na hora. Ele quer comprar Bitcoin nos $27 mil, $1 bilhão. Cara, vai ficar uma ordem ali e a pessoa ela quer vender, pá, preenche parte dessa ordem, preenche. Mas é muito difícil achar $1 bilhão dentro da corretora para suprir isso. E se ele entrar no mercado, ele vai sair comendo todas as ordens ali. E o que vai acontecer? Primeiro que vai dar um gap, né, ali no preço. Então o mercado ele vai eventualmente voltar. Arbitragem automática. Arbitragem automática, porque tem robô na corretora. E segundo que a baleia que está fazendo isso, a instituição, ela vai perder dinheiro. Por quê? Se o preço está nos 26 e ela quer comprar Bitcoin a mercado, ela vai pegar todas as ordens de compra até os 40, por exemplo. Então o preço médio dela não vai ficar nos 26, vai ficar nos 35, só que a arbitragem vai fazer ele voltar para os 26. O que ele fez? Ele comprou caro. Então as baleias elas aproveitam que a maioria do mercado está operando em um sentido para operar contra esse sentido. Porque é a liquidez do mercado que vai fazer a ordem dela ser preenchida. Exemplo, eu vou citar esse exemplo aí. Tava todo mundo achando que o Bitcoin ia subir depois que ele bateu os 69k que eu citei agora. Porém, ele caiu. O que aconteceu? Na hora que estava todo mundo acreditando que o preço ia subir, se o preço abaixasse um pouquinho, ia começar aquele efeito bola de neve. E quando acontece esse efeito bola de neve, de pegar um stop, pegar uma liquidação, as pessoas fecham obrigatoriamente a posição, né? É um sistema que tem dentro da corretora. A liquidação é quando você não tem mais dinheiro para estar pagando ali, e aí a corretora fecha sua posição automaticamente. E o stop funciona do mesmo jeito. Então, se uma pessoa ela é obrigada a fechar a posição, a outra está abrindo para conseguir suprir essa ordem. Quem está abrindo nessa hora é as instituições. Então elas manipulam o mercado dessa forma. Quando está todo mundo apostando nesse sentido, elas jogam o mercado no sentido contrário e aí elas ligam essa ordem bilionária. Então está todo mundo tomando stop, sendo liquidado, ela está o quê? Está comprando. Por isso que é muito comum no gráfico, quando a gente vê grandes quedas, essas quedas elas dão aquele volume absurdo e depois volta. O que é isso? Isso é justamente a instituição comprando. É o que a gente chama de clímax no volume, comprando ou vendendo. Né? Aquele volume é a quantidade de negócios Bitcoin negociado. Então, assim, foi negociado muito Bitcoin e ele não passou daquilo ali. Então, o pessoal estava obrigando a fechar a posição e tinha alguém que estava comprando e estava segurando o preço. Então, o princípio da manipulação parte a partir disso, né? Vem desse conceito. Certo? Perfeito, está explicado. Agora, como que elas vão fazer isso? Tem duas formas. Se o mercado está bom de operar, se ele está seguindo uma tendência ou não. Porque se o mercado está bom de operar, ele está seguindo uma tendência, um bull market, por exemplo. Cara, vamos concordar que hoje em dia tem muito mais player, tem muito menos player no mercado do que tinha lá em 2021, no bull market. Por quê? Porque na época do bull market o Bitcoin estava em alta. O pessoal estava ganhando muito dinheiro com criptomoeda, então era muito fácil de você entrar, era muito fácil de você seguir uma tendência, qualquer coisa que você fazia dava certo. Né? Então tinha muito player. A baleia, ela não conseguia fazer esse negócio de operar contra a maioria, porque a maioria era muito grande. Sim. Então o que elas faziam? Notícias. A primeira forma de manipulação é através de notícia. E não adianta argumentar que não existe, cara. Existe. Claro que tem. Existe. Em todos os mercados tem notícia. Nem que seja a pessoa que foi lá e escreveu a notícia, ela tem informação primeiro que a gente. Né? E tem também aquela coisa, fala pro pessoal, notícia, geralmente quem escreve, a pessoa quer vender o acesso, a notícia para você, ela não quer vender o mercado, ela não tá vendendo Bitcoin, mas ela escreve sobre Bitcoin. E aí tem, geralmente, o título muito, aquela polêmica, não sei o que, vai morrer, Bitcoin morreu. E ela joga isso no mercado só para chamar a tua atenção, mas o intuito dela não é mexer com o mercado, é simplesmente chamar a tua atenção. Para que você clique naquele site para ler a notícia dele. E no final você vai ver que a maioria não tem nada a ver com o que faz. Então, muito cuidado, porque quem vende jornal, fala jornal, mas você entenda como notícia.
vende informação, ele não vende a cripto, ele só quer a sua atenção. E naturalmente eles vão colocar algumas, não como a gente fala tanto, mas assim, alguns títulos para chamar uma manchete, vai chamar tanta tua atenção que pode dar até pânico em você. Então cuidado com esses caras, não tem nada a ver. E eles manipulam de alguma forma o outro mercado mesmo. Isso não acontece só em criptomoedas. Tudo. Por exemplo, eu vou te citar um exemplo que isso é real, cara. Muita gente não acredita, mas você pode abrir o gráfico agora e consultar o 11 de setembro. Cara, é estranho porque o 11 de setembro, a Bolsa de Valores americana começou a cair tipo 2 semanas antes do atentado sem ninguém saber o porquê. Cara, lógico que árabe investe na Bolsa de Valores. Lógico que árabe, aqueles shake, tudo tem investimento. Os caras mesmo, os próprios terroristas, bicho. Esses caras aí tem muita grana. Eles conversam ali e falam, velho, você investe lá nos Estados Unidos, vende tudo que vai cair, Isso que era uma época diferente. Tipo, hoje é muito mais fácil, em qualquer lugar do mundo, pra você investir em mercados internacionais. Mas naquela época já tinha isso aí normal. Eu lembro, né? Acho que todo mundo que vivenciou, lembra? Eu estava aniversário do meu pai, inclusive, esse dia. É bem marcante, né? Acho que para quem passou. Mas o pessoal já investiu. Então, assim, tem informação privilegiada em qualquer lugar do mundo. Exatamente. Então, quando o mercado está muito aquecido, as baleias, elas costumam operar através de fatos e notícias. Tanto que a gente viu, Elon Musk vai investir em Bitcoin. Pá, o Bitcoin subiu. Quando o Bitcoin chegou no máximo, ele esperou chegar no máximo para anunciar que a Tesla não ia mais aceitar Bitcoin. O Bitcoin caiu. Ele aproveita desses ganchos para estar manipulando o mercado. É muita inocência de alguém pensar que não. Tanto que ele sofre processo por causa disso. Sim. A China. Cara, quando o Bitcoin estava demonstrando um pouquinho de força nessa mesma época, né? O começo de 2020, baniu os mineradores. Cara, foi algo que foi mais para derrubar o preço do Bitcoin do que para fazer algum efeito. Porque os mineradores saíram da China e foram ali para o Vietnã e estão lá. Tanto que hoje o Vietnã tem um polo fortíssimo de mineração. Os países vizinhos ali. Então, assim... Quando o mercado está muito forte, eles utilizam notícia. E quando está fraco, eles conseguem manipular desse jeito. Por que agora o mercado está difícil de operar, o Bitcoin está consolidado, do nada, você fala, poxa, agora ele vai cair porque ele perdeu um suporte forte, ele vem e retorna. É porque a maioria achava que ele ia começar a cair. Por que o Bitcoin ele começa a subir, todo mundo acha que ele vai começar a subir absurdamente, de repente do nada ele para. Eu acho que esse é o ponto. A gente tem que ficar ligado justamente nisso. Porque agora é o momento onde a gente tem menos liquidez. Tem menos gente operando agora do que lá em 2020, 2021. Então fica mais fácil para as instituições manipularem sem notícia. Sim. Né? Então, basicamente, a manipulação ela vai funcionar dessa forma. E como que você vê a manipulação, né? Aí são as minhas duas especialidades. Eu não sei se por conta do horário do podcast eu consigo explicar muito bem isso. Não, mas resume pra galera até aí. Onde que você atua de fato. Eu até ia te perguntar, depois fala o como, né? Mas pra galera, de uma forma resumida, aquele que vai entrar no corte mesmo. Qual é a sua especialidade mesmo na análise dentro do mercado, onde você mudou a forma de operar? Perfeito. Análise sentimental. Cara, isso fez toda a diferença para mim. E é muito simples. As corretoras, elas fornecem os dados do que as pessoas estão fazendo. Então, você precisa de alguns sites que eles vão pegar o que todas as corretoras estão fornecendo e te dar de bandeja. Basta você saber ler e interpretar. Não é difícil. Tipo assim, não é nada difícil, cara. Mas se você ter essa virada de chave, cara, isso vai mudar muito na sua consistência. Hoje em dia tem 2 sites que me ajudam muito, tá? Inclusive isso aí já é quase que uma consultoria grátis aí pra você. Presente por você ter deixado aquele like, né? Que a gente sabe que tem que ter mais like que pessoa nesse vídeo aqui no AroCast. Cara, ó, Tensor Charts, tá? Anota esse site. Esse site ele vai te mostrar aonde estão as ordens das baleias e das instituições. Então você sabe os pontos onde as instituições querem comprar e vender. E além do mais, ele vai te mostrar aonde estão as ordens de todo o mercado. Então, se você vê no gráfico que tem uma região nos 25 mil dólares com uma ordem de instituição e você vê que muita gente está querendo comprar nos 26 mil dólares, você fala, opa, peraí. E se o mercado perder os 26, ele vai buscar os 25 e preencher a ordem dessa baleia. E é o que acontece. Exato. Por isso que tem esses falsos rompimentos. Então, o primeiro site é esse. E o segundo site é justamente o que vai pegar o que as sardinhas estão fazendo nos mercados de futuros, que é onde tem mais alavancagem, onde tem mais volume é o mercado de futuros, que é onde tem o quê? Liquidação, stop. Cara, se a galera perde dinheiro com força, tem um lugar para perder no mercado de futuros. Então, tem um site, os 2 que eu tô falando são gratuitos, tá? 100% de graça. Tem o Tensor Charts e o segundo é o CoinGlass. Muita gente não sabe, mas ele fornece sim dados e ele fornece dados em gráfico.
Então você pega tudo aquilo ali, coloca no gráfico e você consegue ver onde que está o preço em um site, onde que estão as ordens e no outro o que que a sardinha está fazendo. E até para definir para a galera, a gente fala às vezes sardinha, baleia, não sei o quê, é uns termos aí que acho que a maioria sabe, mas deixar bem claro. Baleia são os grandes players, é o cara, os bilionários que ele falou. Esse é a baleia, porque o cara é grande. E a sardinha não é só questão de valor, é a sardinha aquela que só vai fazendo os movimentos, cada hora é uma coisa, agora vai para um lado. A baleia na biologia marinha come o quê? Exatamente. Come e aí, sardinha. pode jogar no Google, aí você vai conseguir ver uma bela de uma foto de uma baleia pegando aquele cardume de sardinha. Por quê? Na hora que a baleia tá ali posicionada, ela quer comprar do jeito que ele falou, a gente explicou muito bem, a sardinhada... O cara ali que não estudou, que entrou no mercado, tá com medo, vende o Bitcoin. Agora o Bitcoin tá 26.600 que você falou, foi para 22. A sardinhada vende. E quem compra? A baleia. Exatamente. Então é isso, movimento. E a gente fala, tem gente que chama por um lado aí smart money, para lá, para cá, cada um dá um termo. Mas no final das contas eu tô falando de pessoas, grandes players com pequenos players. E aí é comportamento. E aí a pergunta que eu deixo para vocês aí é, você quer ser uma sardinha de comportamento ou pelo menos seguir o que essas baleias estão fazendo? É isso que o Arthur está explicando. Exatamente. O importante, cara, não é você ser uma baleia. Todo mundo quer ser uma baleia, né? Inclusive, é diferente se operar como baleia e como sardinha. Igual eu expliquei aqui. É completamente diferente o operacional. Mas você pode operar junto com a baleia. Por que você vai operar junto com a baleia? Cara, é muito simples. A baleia que está operando com bilhões de dólares... Ela sabe muito bem o que ela tá fazendo. Exatamente. A baleia, ela sabe o que ela tá fazendo. Ela sabe ganhar dinheiro. Ela tá brincando com o dinheiro dela. Ela não tá brincando. E ela aproveita disso. Então, cara, a dica é ver o que as baleias estão fazendo e faz exatamente igual. A baleia quer comprar nos 25 mil, cara, tem um porquê do cara querer comprar $1 bilhão nos 25 mil. Sim. Por que o cara quer vender ali nos 28? O cara tá vendendo $500 milhão, 500 milhões de dólares nos 28K. Não é à toa. Tem um motivo. Tem um motivo daquela ordem estar ali. E é aí que vem a própria questão. Então, o nosso principal objetivo aqui hoje era literalmente pegar isso e desmitificar, porque a gente fica falando às vezes de liquidez, do mercado vir buscar algum tipo de movimento enquanto as pessoas estão buscando outro, e o pessoal fala, pô, mas se tá todo mundo querendo comprar, por que o preço não sobe? É justamente por isso, né? E o pessoal acha que é um bicho de 7 cabeças, mas a partir do momento que você pega e desenrola isso, você vê que é lógica, é óbvio. Pô, se tá todo mundo comprado, como que o preço vai subir? É muito mais fácil o preço cair. E aí a baleia aproveita desse fato. Falta de liquidez. O grande ponto é falta de liquidez e é o momento que a gente está em 2023, quase como um todo. Alguns picos no janeiro, março, depois da quebra dos bancos lá, mas digamos que do meio do ano para frente, a gente está vendo o mercado andando de lado com leves quedinhas, tá? Mas no final das contas, o Bitcoin e o Ethereum voltando para a mesma região. Altcoins naturalmente sofrendo mais, isso é fluxo de dinheiro. E a gente consegue ver até a dominância de algumas stablecoins, o USDT, o Tether, que é a maior, subindo, entrando em tendências de alta e tudo mais. A gente vê que é nesses momentos que a gente vê o fluxo do dinheiro. Então, mais do que estudar somente o que a baleia está fazendo, mas entender onde o dinheiro está no mercado. E é o que eu falo para a galera. Ah, André, é hora de comprar altcoin? Eu falo, toda hora é hora de comprar bons ativos. O ponto é quanto que as altcoins estão representando na sua carteira. Se as altcoins são 80% e Bitcoin e Ethereum são 20%, pensando, esquecendo caixa, tá errado. Porque nesse momento o dinheiro entra no Bitcoin e no Ethereum. Então, nesse momento é mais favorável que você tenha 80% de bons ativos. E é claro, beleza, gosto de Matic, beleza, mas saiba da sua exposição. Mas entenda, o dinheiro vai entrar em Bitcoin, em Ethereum, depois ele vai para altcoins. Tudo bem, faz seu DCA, mas mantenha uma participação menor no portfólio. E o momento que o mercado começar a virar para alta, você toma mais risco. Você diminui a exposição em Bitcoin, ou Ethereum, ou outros grandes ativos e coloca mais em altcoins. Tem um momento certo e agora tem que tomar cuidado porque se cair, cai muito mais. E o risco é muito grande. Perfeito. Na verdade, isso acontece ao longo de todos os ciclos do mercado de criptomoedas, né? Desde que o Bitcoin sobe, você vê, o Bitcoin e o Ethereum começam a subir muito. As altcoins acompanham, mas você não tem aquela alt season, que é quando você vai vê... ter uma ou outra explodindo, é o cara, nossa, se eu tivesse comprado. Mas assim, é risco-retorno. Ela pode dar um retorno muito bom, porque tem alto risco. Não, a grande questão é, a gente tá vindo de um bear market. A gente pode falar agora, a gente pode falar lá em 2017, a gente pode falar lá em 2013. A gente tá vindo
teve a valorização e o Bitcoin começou a cair, as criptomoedas em geral, pô, derreteram, né? Então o pessoal começou a ficar com medo de altcoin. Hoje em dia, você tá falando, a exposição tem que ser mínima mesmo. E se começar a subir, você vai querer o quê? Subir de uma forma cautelosa. Bitcoin e Ethereum. Por isso que os primeiros a valorizar são o Bitcoin e Ethereum. Depois vem as altcoins com maior capital de mercado. Porque o Bitcoin e Ethereum já subiu muito e a gente tem ativos com ótimo fundamento que ainda não subiram. Exatamente. Aí começa a valorizar. Aí que a gente tem o boom, né? Que foi o que aconteceu, por exemplo, com a Cardano, a Matic, né, a Polkadot, são ativos assim bons que tinham maior, são large caps, né, tinham um capital de mercado maior, BNB e pô, explodiram. Depois que esses ativos valorizaram, Bitcoin e Ethereum subiu pra caramba, a gente começa a ver o quê? As menorzinhas ali, né, as Ethereum Killer surgir, algumas que você vê que tem um fundamento interessante, são legais, mas assim, é risco. Só que como o Bitcoin já subiu, o Ethereum já subiu, aquele público que tava com medo do mercado de bear market, cara, já mudou o sentimento. Já rolou aquele flip assim de, opa, preciso ganhar dinheiro, tá todo mundo ganhando dinheiro, e aí começa a se arriscar mais. E quando essas moedas subirem pra caramba, aí que a gente tem as shitcoins. Que é o quê? Nossa, todo o mercado subiu, essa moeda ainda não subiu, ela vai subir. Porque ela vai ser listada na Binance. Porque tá todo mundo falando do cachorrinho, tá todo mundo falando do macaquinho, que o macaquinho vai fazer se valorizar pra caramba. Aí que vem a shitcoin. Só que na hora que acontece esse boom da shitcoin, tá todo mundo falando de criptomoeda, tá todo mundo falando do mercado cripto, tá todo mundo querendo ganhar dinheiro. Cara, é nessa hora... E as baleias fazem o quê? As baleias vendem. E é nessa hora que a gente vê aquela queda absurda. Por quê? Porque tá todo mundo comprado. Nessa tá hora, todo mundo acreditando que o mercado vai derreter. Vai subir pra caramba. E aí o que ele faz? Ele derrete. Derrete justamente porque ele vai contra a maioria. Então, a maioria erra porque o mercado é malvado? Não, é porque o mercado funciona dessa forma. Né? O comportamento humano também, tem muita coisa, mais do que... E é até legal, porque hoje a gente trouxe esse ponto, apesar de ser um trader mesmo do mercado, mas a gente está falando exatamente de como que os grandes se posicionam, como que os pequenos entregam e vendem, eles se alimentam, né? Exatamente a baleia, a sardinha. E a gente falando um pouco dessa parte de altcoins, que eu acho que é legal falar do fluxo, mas no final das contas a gente está falando de fluxo de dinheiro. A gente está falando que em algum momento esse mercado vai virar, não sabemos, temos catalisadores do mercado como o halving do Bitcoin, corte da taxa de juros americana. ETF, pô. ETF, que aí o que vai vir primeiro, acredito que seja o ETF. Porque tem o deadline de 15 de março. Tem um em janeiro, eu acho. Então, mas o último deadline final dos ETFs spot de Bitcoins, inclusive da BlackRock, inclui por volta do dia 15 de março. Um pouquinho antes, um pouquinho depois. Ou seja, esse é o último. A SEC tem que falar, não aprovo ou aprovo. E ela não tem outra data. A gente vai ver outras datas ao longo de 2023, 2024, ela pode aprovar a qualquer momento, mas é improvável. Acho que assim, mais provável que ela jogue mais para frente. E aí a gente tem 3 grandes catalisadores de entrada de dinheiro no mercado. Bitcoin fica mais escasso, ou seja, é o principal ativo do mercado. O ETF, que, claro, o pessoal já está se posicionando, mas é algo que vai explodir o mercado e eu quero estar posicionado para quando isso acontecer, até pelo que aconteceu em 2023, Grayscale ganhando o processo, tudo mais, a SEC, não é nem que o Bitcoin se fortaleceu, a SEC se enfraqueceu. E aí eu acho que agora não é mais um se vai aprovar, e sim quando. Perfeito. Esse é o grande ponto. Não, isso é incrível, né, cara? Eu acho que isso vai ser uma entrada de capital absurda. Só a BlackRock tem 13 trilhões, eu acho, de ativos sob gestão. Eu acho que talvez tenha até um pouco mais. Tem gente que fala até nos 20. Mas a gente está falando do Bitcoin, que tem $500 bilhão de capital de mercado. Imagina que é uma empresa com, tipo assim, sei lá, 20, 30 vezes o tamanho do Bitcoin investindo no Bitcoin, cara. Se pelo menos 1% desse capital for pro Bitcoin, a gente já tá falando de uma alta absurda. Muito grande. E eu tô falando só da BlackRock, tá? Porque a gente tá falando de várias empresas, não só americanas, de ETF que estão investindo, cada uma com vários trilhões de dólares, mas tem o banco alemão, o Deutsche Bank, que vai começar a ofertar serviços. Tem o maior banco japonês de investimentos, e a gente sabe que o pessoal da Ásia e os japoneses gostam do mercado de criptomoedas, que vai começar a ofertar serviços de custódia e investimento. E óbvio que passou cara, vai passar uma porrada. Não, e até peguei os dados aqui que eu lembrei que o Bruno Perini postou esses tempos, as empresas mais valiosas no mundo, tá? E vamos pegar algumas aqui como exemplo. Microsoft, 2,4 trilhões de dólares. Apple, 2,8.
Amazon 1.4, a Visa 500 bilhões, ou seja, a Visa é do tamanho do Bitcoin inteiro, só a Visa. Só que a gente tem mais uma porrada aí, se a gente for somar, eu quero até somar isso aqui, fazer uma postagem depois, para falar as 50, acho que maiores, né, de market cap no mercado tradicional do mundo, as 50 maiores, quanto que daria? Aí, sei lá, vamos chutar aqui que deu, por exemplo, 50 trilhões, um exemplo, eu não vou fazer isso certo. Tá bom, o mercado cripto vale 1. Veja o tamanho que tem para crescer. Eu não tô falando... E aí é entender bons projetos, entender o dinheiro entrando. Mas assim, se uma Apple vale 2,8, ela vale quase 3 vezes mais que o mercado cripto inteiro, somente uma empresa. Então, se isso não mostra que esse mercado ainda é muito novo, está se consolidando, mas que tem um potencial, eu não sei o que tem. Não, e é a hora de entrar, né, cara? A gente tá numa hora muito boa. É o momento. Cara, eu lembro que eu fiz uma live lá no meu canal em novembro de 2022, logo depois do colapso da FTX. E eu virei pra pessoa e falei assim, cara, tá na hora de comprar Bitcoin. Eu abri tudo, eu provei por A mais B que ali era uma região perfeita. Se você não tinha nenhum tipo de exposição, ela tá salva lá no meu canal. Se não tinha nenhum tipo de exposição ao mercado de criptomoedas, aquela era a hora. Sim. Bitcoin valendo 16 mil dólares, cara. Eu comprei nessa época. É só olhar, eu comprei algumas coisas, eu comprei. Eu não tava com caixa tão grande naquela época, eu fui me posicionar mais esse ano, mas assim, por questões financeiras, que eu não tava com dinheiro, senão eu teria comprado. Mas eu consegui fazer algumas compras de Bitcoin em reais, aí eu cheguei a pagar algo em torno aí de 80 mil reais. Mais ou menos, acho que até um pouco menos eu consegui alguma compra. Era nessa época. Então dependia também do valor do dólar, né, para influenciar. Mas eu lembro que eu tava pegando esses tempos o extrato, foi numa corretora até brasileira. E eu falei, caramba, saudade. Por que não podia estar com o contrário? Cara, mas é óbvio isso aí, muito bom de você ver. Você pode pegar e anotar no papel. Hoje em dia, todo mundo queria ter comprado Bitcoin há alguns anos atrás ou alguns meses atrás. Cara, daqui a uns anos, todo mundo ia querer ter comprado Bitcoin hoje. Todo mundo ia ter que... Tá até difícil de falar, né? Todo mundo ia querer ter comprado Bitcoin hoje. Cara, isso você pode levar para sempre. Lá em 2017, todo mundo queria ter comprado em 2013. Em 2013, todo mundo queria ter comprado em 2011. Agora, 2023, todo mundo queria ter comprado em 2017, 2018. Bitcoin é 3 mil dólares. Daqui a 5, 10 anos... Puta, lembra do Bitcoin lá nos 15k, nos 16k? Cara, é verdade. Pô, cara, vai acontecer, cara. Vai acontecer, por quê? Porque o Bitcoin, ele é matematicamente feito para dar certo. Né? E junto com o Bitcoin, a gente tem um mercado cripto que impulsiona também. Bitcoin tá subindo, cara, as criptomoedas vão subir junto. Ethereum vai subir junto. Pelo menos as boas, as grandes, elas vão embora, né? Vai continuar subindo. Então, assim, a gente tá vendo um ativo que tá subindo tem 14 anos. Né? A probabilidade é que ele continue de fato subindo. É a primária dele, a tendência primária é que ele continue subindo por base do fundamento. É o que várias empresas da Bolsa de Valor tradicional aí, se a gente pode pegar Coca-Cola, Walt Disney, Johnson & Johnson, o Walt Disney tá até caindo ultimamente, né? Por questão de fundamento. Mas assim, se você pegar 100 anos para trás, cara, a tendência é de valorizar. O próprio Warren Buffett, ele fala isso, tipo assim, não importa qual ativo, invista em algum ativo. Porque a tendência de ativos é se valorizar, se eles tiverem um bom fundamento. E a gente está falando do Bitcoin, do Ethereum, né? E 4% da população mundial investindo. Então, assim, pessoas queriam ter comprado Bitcoin há uns anos atrás hoje. Daqui a uns anos, todo mundo vai ter que querer comprar Bitcoin hoje, cara. Eu vejo que isso está certíssimo. E aí eu quero deixar para vocês e coloquem no chat que eu vou estar acompanhando aí no dia. Eu quero saber de vocês. Deixem no chat. Vocês já estão posicionados? Não precisa estar 100% posicionado. Você que DCA é o que a gente recomenda para fazer, né? Não recomendação de investimento, mas de uma estratégia que pode funcionar. Fazer aportes regulares. Você teria comprado Bitcoin quando está mais barato, na subida. O importante é que você está acumulando Bitcoin em uma zona de preço interessante. Esse é o grande ponto. Deixa aí no chat para a gente saber. E não esquece do like. Se chegou agora, já deixa aquele like, se inscreve no canal. E eu quero saber, Igor, tá posicionado aí no Bitcoin? Ó, já deu joinha aqui, ó. O cara tá comprando Bitcoin. É claro, se não, depois do Zarocast, estamos com mais de 30 episódios aqui. Mais de 30 semanas fazendo. Ó, eu acho que a gente tá aí para mais. Eu não sei, vai pro volta 32, 35 aí. Pessoal, se depois de 35 semanas o cara não tivesse comprando Bitcoin, rapaz, eu acho que já entendeu aqui o recado. Não, toda semana vem uma pessoa diferente dando motivos para você investir em criptomoedas.
Nesse canal aqui, pode ver outros podcasts que eu garanto, outros episódios aqui do AroCast. Você vai ver. Tá sempre falando algum motivo para você investir em alguma coisa de criptomoeda. Não é à toa. Sim. Não é à toa que tá rolando isso, cara. Não, é a ideia do canal, inclusive, né? Assim como a gente tem no YouTube mesmo, é sempre fazer da parte de educação. É voltar a trazer. E o podcast, bom, eu acho que eu já gosto como ouvinte de podcast, eu acho que é uma forma fácil. A gente traz assim, eu não gosto de fazer, inclusive, tudo bem, dá pra você fazer um roteiro. Tem a gente tem uma noção do que a gente vai falar aqui dentro, mas a gente deixa meio livre, por quê? Principalmente quando a gente se conhece, é muito mais fácil fazer o bate-papo, ficar um bate-papo descontraído para vocês que estão assistindo. Não é aquele negócio engessado, ficar lendo as perguntas. Claro, algumas perguntas a gente marca para não esquecer, mas não é uma coisa travada, é o que a gente faz mesmo. Então, falar sobre cripto, e não só cripto, falar também que eu quero trazer mais, inclusive essa é a ideia do podcast, sempre tá falando de cripto, um canal aberto, mas também falar de investimentos como um todo, sobre educação financeira, sobre empreendedorismo, acho que são assuntos importantes para a gente melhorar realmente a educação no Brasil. Sinceramente, a diferença disso aqui que a gente está fazendo pro que a gente conversa normalmente porque isso aqui não é de cerveja, é de água. É a diferença. A gente troca ideia disso normalmente. Não vai mudar muito, a gente só não vai estar sendo gravado, a gente vai poder estar falando de uma forma mais livre até, né? Mas isso não muda muito. Vai nos eventos, quem conhece nós já sabe, né? Já sabe como é que a gente é. Tipo assim, eu sei que a gente falar de investimento não é igual você ver um Flow, um Podpah da vida, que são assuntos mais descontraídos, né? O cara entra ali para dar risada, né? Então, primeiro que se você tá aqui vendo a gente, você tá de parabéns, porque você não tá vendo uma pegadinha, né? Você tá gastando seu tempo consumindo algum conteúdo que vai te agregar em alguma coisa, né? Mas ainda assim a gente tenta deixar um clima mais descontraído, tenta falar de uma forma assim mais tranquila, porque eu sei que se a gente fica falando de investimento, é um tema mais massivo, é um tema que, cara, não é todo mundo que quer escutar sobre investimentos, né? O cara vai lá, trabalha tipo o dia inteiro, chega em casa e vai falar que de grana, o cara quer dar aquela fugida do mundo do dinheiro. E, cara, a gente não pensa assim, né? A gente é cripto 24/7. A gente chegou na parte... Olha só que bizarro. Eu cheguei na parte que o tá descansando pra mim, tá falando de criptomoeda, cara, trocando ideia. Cara, é bem por aí mesmo. Eu fico tranquilo olhando o gráfico. Não, olhando o gráfico, cara, fico facilmente sentado numa mesa de boteco o dia inteiro falando de Bitcoin, cara. Por prazer, porque é massa, cara. É massa. Quando legal. Você entende a complexidade do mercado, você começa a achar, tipo, muito, muito massa a forma com que é a tecnologia, a forma com que as pessoas enxergam e a forma com que tá crescendo. E a gente tá presenciando tudo isso. Sim. Né? Tem um vídeo muito bom no YouTube que mostra a diferença aí, tipo, da evolução do dinheiro ao longo dos anos, do cara, do scan. Já deve ter visto esse vídeo. O cara chegou lá com galinha para comprar alguma coisa, aí o cara foi lá e vendeu. Aí chegou no próximo lá e deu ouro. O que é isso? Ouro? Ninguém aceitava o ouro, pessoal. Não, isso aí não vale nada, não. Eu aceito galinha. Aí pulou uns anos assim e falou que o Bitcoin é isso, cara. Cara, esse vídeo é muito bom. Passaram, inclusive eu acho que foi o Fernando Urrich soltou no Rio Criptodê ou no Porto Alegre? Ele falou disso no Rio Criptodê, eu tenho certeza. Mas esse vídeo, cara, ele soltou o vídeo no Porto Alegre, que eu lembro. Mas ele falou, mas ele soltou o vídeo na palestra dele. Então, pô, se o Fernando Urrich é um cara que é, pô, pra gente que gosta, além de ser uma referência no mercado, foi um dos primeiros aqui a falar de Bitcoin no Brasil. E é legal pra gente comparar e começar a quebrar essas barreiras. Esse é o nosso papel. Trazer, pessoal, se você não quiser investir em Bitcoin, fica à vontade. Inclusive numa palestra, foi no evento da XP, tava o Diego Collin, que fala sobre Light Network, muito bem, talvez a pessoa do Brasil que melhor fala sobre, junto com o Fernando Urrich. No painel ele falou uma frase: pessoal, o Bitcoin já se provou que já deu certo. E aí o ponto, eu não quero saber, mas eu não acho que é mentira, o cara é um bilionário falando, isso aí é porcaria. Ele falou uma frase muito boa: cada um vai pagar o preço que merece no Bitcoin. Isso é pura verdade. Ele já veio, já se provou. Agora, se você vai pagar mais barato ou mais caro, cada um vai pagar o preço que merece. E é por isso que eu tô tentando comprar mais barato. Eu espero merecer mais. É por estudo, é por essas brincadeiras, mas é isso aí, pessoal. Não, você tá tentando comprar mais barato, todo mundo tá, né? Quem não? Todo mundo tá querendo comprar mais barato. Inclusive, tem gente que fala que esse negócio não quero nem estender muito isso aqui. Primeiro, porque é um pouco polêmico, e segundo, por causa do tempo, né? Que a gente já tá aqui nos finalmente. Mas, por exemplo, por que você acha que a SEC ainda não aprovou? Porque motivos legais, tá todos ali. Tudo que a SEC exigiu, as gestoras de ETF já estão ali cumprindo na proposta, no processo. Só que ela ainda não tá aceitando. Por que será?
Bom, eu vou deixar isso aí no ar. Deixa no ar, eu acho que assim, melhor coisa, ainda bem que é SEC, não é CVM, então estamos tranquilo. CVM, um abraço aí. Até o Brasil, brincadeiras à parte, o Brasil, até para fazer a pergunta final aí, né, porque eu vou trazer um assunto que você foi bem criticado sobre Drex. Nossa Eu ia senhora. falar, mas assim, o pessoal choveu. Quando a gente fala, pessoal, da tecnologia, primeira coisa que um cara que não entende coloca, ou você é Bolsonaro ou você é Lula. Pessoal, primeira coisa, tem um gap muito grande ali. Não, acho para mim os dois, se você gosta, pessoal, eu não tô nem aí pros dois. E aí o ponto não é esquerda e direita, é governo e população. Sempre foi esse o game. E por isso que se você não entende, estuda o Bitcoin, pega o vídeo mais básico da internet, tem vídeo no meu canal, mas pega de outro lugar, para não falar que é o André falando, pega de quem você gosta. Por que é o Bitcoin? E é sobre governos contra a população. E aí a pergunta falando do Drex, você que foi criticado como Bolsonaro e depois como petista. Eles me chamaram dos dois, cara. Eles me Como chamaram você conseguiu ser dos dois, direita e esquerda, ambidestro, né? Ao mesmo... Como que foi? Cara, sinceramente, eu não sei, porque eu não fiz o vídeo citando nenhum político e nem falando nada de política. Eu citei explicando o sistema do Drex. Então, assim, o que eu falei? Eu falei fatos. Tanto que todos os meus vídeos do Drex, se você não viu, olha lá no meu TikTok, no meu Instagram, tem algum deles que tá até fixado. Eu coloco as manchetes em cima da minha cabeça passando, porque a pessoa consegue pesquisar a manchete, ter acesso à notícia e ver tudo aquilo que eu tô falando. Então, eu expliquei como que vai funcionar o Drex, expliquei como que vai funcionar o Real Digital. Então, foram uma série de vídeos justamente falando como que o sistema vai funcionar. Então, teve gente que achou que eu tava falando mal do Lula e me chamou de bolsominion. Teve gente que achou que eu tava indo contra o Drex, e porque o Drex foi uma proposta que começou na época do Paulo Guedes no governo Bolsonaro, que eu era petista e que era pra eu fazer o L. Negócio assim, agora você faz o L, aí você não fez. Falei, que é isso, cara? Cara, eu só tô te explicando. E o Drex não é uma briga de esquerda contra direita. O Drex, igual o Haro falou, é uma briga do governo contra a população, é contra a sua liberdade individual. A gente tá falando de um dinheiro que ele vai ser totalmente rastreado. As pessoas... Controlado. E controlado. As pessoas vão saber o que você vai fazer, com o que você tá gastando. O Banco Central, ele não só vai saber isso, mas também com o que você gasta e pode, tipo assim, bloquear. Tá lá no código do Drex. Qualquer pessoa pode ver. Tem um cara que foi lá no GitHub e abriu o código. Tá lá, tudo escrito. Né? Vai ser um smart contract que vai funcionar. Vai funcionar em blockchain. Então, você pode, por exemplo, receber um vale-gás. Você só pode gastar aquilo com gás. Ah, mas se eu já tiver... Muita gente faz isso, né? Pega o gás, compra o gás e recebeu o vale-gás. Pô, já comprei um botijão de gás aqui, eu vou gastar com comida na minha casa. Cara, você não pode, infelizmente, você só pode gastar com gás. Sim. Vou citar outro exemplo, né? Porque muita gente acha que... Ah, mas a gente tá falando de um caso muito específico. Em épocas de crise, igual aconteceu em 2020, se tivesse o Drex rodando como principal moeda do governo... Cara, o governo simplesmente podia colocar uma validade no seu dinheiro para você ser obrigado a gastar ele, fazendo a economia girar para o dono da mercearia não ser prejudicado e aí quem o dono da mercearia compra, os insumos não ser prejudicado, para essa pessoa não... Tipo assim, isso acontece na China. Isso acontece praticamente em todos os lugares onde a gente tem o dinheiro virtual implantado. Tem validade, é impressionante. E só, acho que para até falar, né, do Drex, vejam os vídeos, tá, pessoal? O Arthur explicou muito bem, mas sendo bem sincero aí, é você entender o ponto de governo e população, de controle e descentralização. Se você entender isso aí, que é uma moeda descentralizada, e vai ler o livro Descentralização do Dinheiro, do Hayek, escrito nos anos 70, 76 para ser mais exato, ele que ganhou o Prêmio Nobel da Economia. Vai entender as ideias do Hayek, que ele falava de um euro, de alguma coisa, antes do euro existir, onde cada país na Europa tinha sua moeda fiduciária. Então, assim, muita coisa que aconteceu, até mesmo a liberdade, foi com o Bitcoin. Né? E só para fechar o Drex, ele é muito não é o foco da população, até por falta de educação, a gente não vai ter essa moeda digital, o Drex aqui para a população direta, é muito difícil. Isso aqui para empresas, para facilitar comércios, hoje tem Swift, tem sistemas de pagamentos que demoram, todo mundo ganha. Essa ideia é para facilitar essa parada dos institucionais, dos grandes. A gente, meu amigo, não se preocupa com isso, mas olha lá os vídeos aí do Arthur, que é muito bom, mas o foco ainda não é na população, mas... Se você estudar o negócio, você vai entender que é muito melhor Bitcoin.
É isso. Arthur, estamos fechando aqui, né? Queria agradecer porque finalmente rolou nosso bate-papo. Finalmente, né, cara? Eu tô te enrolando tem tanto tempo. Morar em outra cidade é foda. E o pior de tudo, o cara escolheu... eu viajei uma vez esse ano. Fui pra Argentina. Na semana, porque era o do Lollapalooza que ele ia vir. Vou chegar aí, vamos gravar? Não, cara, a única semana que eu viajei, cara, assim... Eu ia chegar, inclusive, eu falei, não, cara, eu vou chegar antes que eu chego na quarta-feira, que é o dia que você salta ao vivo. Ele programou, Igão. Ele programou, daí eu falei, cara, só tem um problema, eu tô na Argentina essa semana, é a única semana que eu ia viajar. Cara, mas deu certo agora. Deu certo, obrigado, valeu demais. Cara. E ó, como eu gosto de falar, já agradecendo aí a presença, deixa, por favor, as suas considerações finais, a câmera é sua. Galera, deixa suas redes e tudo mais. Considerações finais, eu espero que você tenha gostado muito desse bate-papo, né? Eu adorei estar aqui mais uma vez, agradecer não só pelo convite, mas por você ter acompanhado a gente e ter priorizado, como sempre, o seu conhecimento. Eu sou trader há quase 7 anos, né? Eu já estou no mercado há bastante tempo. E hoje em dia, o meu foco é justamente passar o que eu passei aqui para você. Eu tô participando de competições de trade, eu participei numa com o Raro, que eu fiquei em segundo lugar, e eu tô participando de outra que atualmente eu tô em primeiro lugar, cara. E o que me fez colocar em primeiro lugar? Justamente essa maldade com o fluxo dentro das corretoras, certo? Esse foi o grande diferencial. E isso muita gente não tem essa pegada. Muita gente fica de olho em gráfico, suporte, resistência e acaba perdendo dinheiro de uma forma muito boba por não estar analisando o que a maior parte das pessoas está fazendo. Então, se você quer aprender a investir de verdade como um profissional e utilizar isso a seu favor, aprender a nadar junto com as baleias, acesse o meu site, crypto.com. Lá tem aulas gratuitas te ensinando sobre o método que mais me deu dinheiro até hoje, que é o Triângulo de Ouro, que eu levo em consideração isso. E também tem várias mentorias ali para você estar de fato saindo desde o zero e conseguindo a consistência, né? A liberdade financeira com criptomoeda, que é o que eu faço hoje, é o que eu consegui fazer. Eu tô te ensinando tudo isso lá no meu canal. E se você também não quero comprar mentoria por agora, não tem problema, porque só de você me seguir nas redes sociais, você vai aprender muita coisa gratuita. Eu posto conteúdo, cara, diário, ensinando desde o básico, o que é Bitcoin, o que são criptomoedas, fazendo análise de mercado, te falando, cara, no YouTube, todos os dias eu posto análise no YouTube, falando, o Bitcoin nesse ponto é um lugar bom para comprar, nesse ponto é um lugar bom para vender. E você pode olhar, cara, pode pegar a análise dos meus 3 últimos meses. Quando o Bitcoin estava nos $32 mil, eu estava falando, eu estou vendendo. O Bitcoin caiu para os 25, eu estou comprando. O Bitcoin voltou para os 28, eu estou vendendo. Você vê que foi justamente acompanhando isso com base em quê? Com base no fluxo de dinheiro dentro das corretoras, no Smart Money. Então, se você não quiser comprar a mentoria agora, não tem problema. Eu te ensino isso também de forma gratuita fazendo as análises. Então, corre lá no meu canal do YouTube, se inscreve, me segue nas redes sociais para ter conteúdos diários e gratuitos sobre várias coisas de investimento, empreendedorismo, criptomoedas, macroeconomia. E mais uma vez, Raro, obrigado aí pela oportunidade. Você também no Live BH a gente faz algum conteúdo junto. Eu voltando aqui, a gente grava outro episódio de podcast aqui falando de outros temas, né? Quem sabe a gente não faz desmitificando o Drex. Rapaz, será que vai dar polêmica? Rapaz, se não for processado, tá bom. Aí já vamos chamar o Boaz aí pra fazer com a gente, porque daí já... qualquer coisa, ele já entra já ali ajuda, com uma intimação. Mas, pessoal, vou deixar também tanto as redes do Arthur como a minha aqui também. Então, se inscreva aqui no canal. No Instagram também, @Andrearo, você vai me encontrar lá produzindo conteúdo. No TikTok é mais uma cópia ainda dos outros, Aro Cripto, mas tem tudo aqui na descrição do vídeo. Mas o importante é que toda semana temos AroCast com informação gratuita para vocês. E... bora fechar, pessoal. Obrigado aí pela presença. Já sabe, deixa aquele like, se inscreva no canal. Tamo junto. Um abraço. Valeu!